O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A celebração do mistério cristão. Este é o primeiro vídeo do artigo 2, o sacramento da confirmação, do capítulo 1 da segunda seção, os 7 sacramentos da Igreja. Vinde, Espírito Santo, e confirma em mim a fé, a esperança e o amor. O sacramento da confirmação. Com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. Por isso, é preciso explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária para a plenitude da graça batismal. Com efeito, os batizados pelo sacramento da confirmação são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo e, deste modo, ficam mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé por palavras e obras, como verdadeiras testemunhas de Cristo. A confirmação na economia da salvação. No Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado, em vista da sua missão salvífica. A descida do Espírito Santo sobre Jesus, quando do seu batismo por João, foi o sinal de que era ele que havia de vir, de que era o Messias, o Filho de Deus. Concebido pelo poder do Espírito Santo, toda a sua vida e toda a sua missão se realizam numa comunhão total com o mesmo Espírito Santo, que o Pai lhe dá sem medida. Ora, esta plenitude do Espírito não devia permanecer unicamente no Messias. Devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Repetidas vezes, Cristo prometeu esta efusão do Espírito, promessa que cumpriu primeiro no dia da Páscoa e depois, de modo mais esplêndido, no dia de Pentecostes. Cheios do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. E Pedro declarou que esta efusão do Espírito era o sinal dos tempos messiânicos. Aqueles que então acreditaram na pregação apostólica e se fizeram batizar, receberam, por seu turno, o dom do Espírito Santo. A partir de então, os apóstolos, para cumprirem a vontade de Cristo, comunicaram aos neófitos, pela imposição das mãos, o dom do Espírito, para completar a graça do batismo. É por isso que na Epístola aos Hebreus se menciona, entre os elementos da primeira instrução cristã, a doutrina sobre os batismos e também sobre a imposição das mãos. A imposição das mãos é justificadamente reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da confirmação, que, de certo modo, perpetua na Igreja a graça do Pentecostes. Bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, se acrescentou à imposição das mãos
uma unção com óleo perfumado, crisma. Esta unção ilustra o nome de cristão, que significa ungido, e que vai buscar a sua origem ao próprio nome de Cristo, aquele que Deus ungiu com o Espírito Santo. E este rito da unção mantém-se até os nossos dias, tanto no Oriente como no Ocidente. É por isso que no Oriente este sacramento se chama crismação, unção do crisma, ou miron, que significa crisma. No Ocidente, o nome de confirmação sugere que este sacramento confirma o batismo e, ao mesmo tempo, consolida a graça batismal. Duas tradições, o Oriente e o Ocidente. Nos primeiros séculos, a confirmação constitui geralmente uma única celebração com o batismo, formando com ele, segundo a expressão de São Cipriano, um sacramento duplo. Entre outras razões, a multiplicação dos batismos de crianças, e isto em qualquer tempo do ano, e a multiplicação das paróquias rurais, ampliando as dioceses, deixaram de permitir a presença do bispo em todas as celebrações batismais. No Ocidente, porque se desejava reservar ao bispo o completar do batismo, instaurou-se a separação, no tempo, dos dois sacramentos. O Oriente conservou unidos os dois sacramentos, de tal modo que a confirmação é dada pelo sacerdote que batiza. Este, no entanto, só o pode fazer com o miron, consagrado por um bispo. Um costume da Igreja de Roma facilitou a expansão da prática ocidental, graças a uma dupla unção com o Santo Crisma, depois do batismo. A unção, já feita pelo sacerdote ao neófito, ao sair do banho batismal, é completada por uma segunda unção, feita pelo bispo na fronte de cada um dos novos batizados. A primeira unção, com o Santo Crisma, feita pelo sacerdote, ficou ligada ao rito batismal e significa a participação do batizado nas funções profética, sacerdotal e real de Cristo. Se o batismo é conferido a um adulto, há apenas uma unção pós-batismal, a da confirmação. A prática das igrejas do Oriente sublinha mais a unidade da iniciação cristã. A da Igreja Latina exprime com maior nitidez a comunhão do novo cristão com o seu bispo, garante e servo da unidade da sua igreja, da sua catolicidade e da sua apostolicidade, e assim a ligação com as origens apostólicas da Igreja de Cristo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.